Muito bem, minhas saudações a todos aqueles que se reúnem neste nosso espaço eletrônico para semanalmente tratarmos um tantinho do empolgante direito notarial. Olha, doutora Bernadette Leonel, saudade da eminente advogada paulista aqui. Tempos que não nos vemos. Minhas saudações. Também quero, de início, agradecer mais uma vez ao Colégio Notarial de Seção do Paraná, em particular a sua presidente, a doutora Mônica Dalla Vecchia, que, enfim, propiciou esta oportunidade de, mediante a publicação prévia de alguns textos, o doutor Pedro Bragato, com a diligência costumeira e a generosidade de sempre, já indicou agora na tela o link da aula de hoje. Cumprimento também a Laura Porto, que ingressa aqui também para nos assistir. Mas eu dizia, o Colégio Notarial do Paraná, então, tem propiciado essas nossas reuniões mediante a publicação dos textos e com isso fomenta que nós possamos aqui fazer um pequeno tempo de reflexão sobre esta matéria do direito notarial. Cumprimento a todos, o doutor Mauro Bertoc, que também aqui está, a doutora Mônica ingressou, o doutor Marco Vinícius Canhedo Parra. No final da nossa exposição, volto a percorrer aqui a lista de alguns nomes que aparecem nos comentários. Bom, o que nós estamos cuidando é um tema interessante porque envolve alguns problemas práticos contemporâneos. O que hoje, quer dizer, a grande clave que está na discussão político-institucional, por trás de pequenas questões que vão debatendo aqui e ali, algumas parecem rotineiras, outras menos rotineiras, quer fazer uma coisa, quer fazer outra, isso é normal na vida das instituições. Mas, bem examinadas as coisas, vendo a fundo, a grande pugna que há hoje é sobre o modelo de notariado que se vai adotar no Brasil. Ou seja, se nós vamos prosseguir sendo um exemplo de notariado latino, ao nosso modo, aqui há umas certas perspectivas bem brasileiras, mas, enfim, somos do tipo do notariado latino, ou se vamos mudar essa tipologia, afastar-nos do notariado latino, adotarmos aí um modelo mais próximo do notariado saxão, para não dizer mesmo do modelo pura e simplesmente de um notariado burocrático, ao modo como é o caso de mencionar, havia na antiga União Soviética. Muito bem, isso é uma questão que, como eu disse, comporta muita discussão, não se pode pura e simplesmente barrar essa discussão ou dá-la por terminada. Ela está em curso, mas ela é a clave de mudanças. E o que se tem notado é que, frequentemente, a pretexto de que se vá alterando aqui e ali, muito pontualmente, uma coisa ou outra, uma prática ou outra, se deixa exatamente de lado essa perspectiva maior, que ao fundo, o que está em jogo é uma mudança. Se vamos seguir o modelo tipológico latino do notariado ou se não vamos seguir esse modelo. E, para tanto, eu penso que, de todo modo, é necessário que nós retemperemos, por assim dizer, a alma do notariado. E a alma do notariado é o notário. Mostrar a importância de uma recuperação de toda a ciência e consciência do que é o notário. E isto passa, claro, pelo campo da ética, não só da ética profissional, chamada modernamente, a meu ver, com a má expressão, mas, enfim, conhecida desse modo, como deontologia notarial, ou mais amplamente como uma ética geral, uma moral geral. E aqui, exatamente, é do que nós estamos cuidando, ou seja, a moralidade pública e o notário. Ou seja, não é só da ética profissional que estamos cuidando, mas sim da ética geral, dada a importância que o notário tem, até mesmo do ponto de vista paidéico, do ponto de vista pedagógico, para, com seu exemplo, com sua atitude, de algum modo, influir no comportamento da sociedade. Incluir, espera-se, para o bem, na linha daquilo que é sugestivo no campo da ética. Muito bem.
Eu quero agradecer também a presença dos chamados jovens espectadores. Meus netinhos mais velhos, os dois mais velhos, de quando em quando dão uma espiada nestas aulas. Parece que não entenderam nada ainda, mas enfim, chegarão lá um dia. E também quero cumprimentar uma jovialíssima assistência da Giovana. A Giovana é filha da doutora Maria Fernanda Dalmas, que já estava presente na outra aula, que eu só vi que ela estava assistindo a aula depois de encerrada a explanação. Então, um pouco tardiamente, mas de todo modo quero aqui agradecer essa gente que... aqui também quero dedicar, pelo menos, se não a matéria, que é um pouco complexa para gente muito jovem, para crianças, mas pelo menos a minha atenção. Vamos lá. Vamos examinar hoje, continuar examinando o tema da moralidade pública, quando nós começamos a tratar das várias virtudes que devem destacar-se de um plano vastíssimo. Tratar das virtudes envolve uma série de questões, destacamos algumas com amparo nas sugestões que foram feitas por um grande tabelião contemporâneo, o professor Bernardino Monterramo, de Buenos Aires, que, por sua vez, se havia calcado em doutrinadores do campo da moral, do campo da ética, de grande importância. E assim, nós nos fixamos em umas tantas virtudes. Dentre essas virtudes, apanhamos o da piedade. Da piedade dividimos, como é clássico, em dois aspectos: a piedade familiar e a segunda forma de piedade, que é a piedade patriótica. E aí, ao examinarmos o conceito de piedade patriótica, houve a necessidade de que nós nos dedicássemos a tratar do tema da pátria. Piedade patriótica é piedade em relação à pátria. Por sua vez, ao debruçarmos para o exame do campo da piedade patriótica e do campo da pátria, houve a necessidade de que nós tratássemos dos elementos da pátria para responder a uma indagação. Qual o elemento essencial da pátria? Porque se nós descobrirmos o seu elemento essencial, vamos descobrir exatamente a que deve, sobretudo, dirigir-se a piedade patriótica. Então, fizemos aqui algumas incursões, um tanto rápidas nas explanações anteriores, acerca do valor do território, do valor da raça, do valor da língua, e fomos afastando uma a uma dessas indicações como sendo elementos essenciais. Não quer dizer que não sejam elementos importantes, mas não são os elementos que, por si só, levam à definição da pátria, levam à caracterização da pátria. Não é o território que caracteriza essencialmente a pátria, não é a língua que caracteriza essencialmente a pátria, não é a raça que a caracteriza de modo essencial. E na aula de hoje, nós vamos considerar mais um dos seus elementos. Faltam poucos elementos daqueles que merecem maior destaque para apreciarmos e discutir se trata ou não de fatores essenciais para a formação da pátria. Volto a dizer, o que se quer aqui é caracterizar a essência da pátria para, a partir dessa caracterização, conseguir compreender exatamente o que é a piedade patriótica, ou seja, aquilo que deve voltar-se à piedade patriótica. E eu quero chamar a atenção para um aspecto. Ao fundo, nós podíamos aqui cogitar um tanto analogicamente de uma certa piedade notarial, ou seja, um certo sentimento de obséquio, de observação, de respeito àquilo que é a essência do notariado. E é exatamente isso que está em jogo quando se fala numa possível mudança do tipo do notariado latino para outro tipo de notariado. Se isto é uma impiedade notarial ou não. Vamos discutir. Se nós descobrirmos qual é o elemento central do conceito de pátria, aí vamos também poder tomar de empréstimo esse conceito para voltarmos a atenção àquilo que deve considerar central ou essencial no conceito do notariado latino. Muito bem. Então, vamos lá. Dando seguimento a esse tema nuclear sobre a relação e o papel do notário no terreno da moral pública que estamos todos nós, membros da comunidade, chamados a observar.
alguns mais do que outros, como disse, porque devem dar exemplo de sua conduta para que esse exemplo frutifique junto à comunidade. Então, devemos aventurar-nos aqui no capítulo da piedade patriótica, de que já vamos tratando, e que teve seu conceito já considerado a partir de alguns fatores constitutivos da ideia de pátria. Já mencionei: território, a raça, a língua. E agora falta-nos a consideração desse aspecto constitutivo da pátria sobre o papel da religião e o papel de algo que foi referido, sobretudo, a uma expressão muito famosa desse grande jurista do século passado, que foi Louis Lefir. Louis Lefir fala no vouloir vivre coletivo, ou seja, no querer viver coletivo. E, para ele, esse querer viver coletivo constitui o fato constitutivo da pátria. Bom, falta-nos tratar, pois, religião, esse querer viver coletivo, o vouloir vivre coletivo de Lefir, e falta tratar também o papel da tradição. Bom, aqui hoje vamos considerar o tema da religião. O fenômeno religioso, como tal, é universal. Ou seja, independentemente da espécie de que nós estamos cuidando, se você saber se é religião A, B, C, D, etc., o fato histórico de que alguma religião sempre nutriu a vida dos povos parece bastante confirmado pela etnologia, pela antropologia, pela sociologia, enfim, pela história dos povos. E isso dá testemunho da importância da religião para constituir as diferentes comunidades. A esse propósito, mencionando mais uma vez esta obra valiosíssima, a que eu me tenho remetido muitas vezes e indicado, aconselhado à consideração dos senhores, esta obra de Lewis Mumford, grande urbanista e grande historiador da cidade no século passado, diz ele que com a transformação urbana, ou seja, na sequência da passagem da aldeia para a cidade, emergiu como um todo um recinto sagrado. Ou seja, sempre nessa ideia de transformação, de urbanização, por assim dizer, da aldeia, convertendo-se em cidade, ali estava presente o recinto sagrado. E o autor prossegue dizendo o seguinte, abro aspas: por trás das muralhas da cidade descansava um fundamento comum, colocado em posição tão profunda quanto o próprio universo. A cidade era nada menos que um lar de um Deus poderoso. O senhor sabe que há umas referências interessantes a respeito dessa ligação entre os deuses da cidade, os deuses pagãos. Hoje volta à moda a ideia dos deuses pagãos com o fenômeno recente da presença de uma deusa pagã, Pachamama, colocada até mesmo dentro de uma igreja, em um altar de uma igreja lá em Roma. Então, isso se tornou famoso, porque, como sabem, essas imagens eram 2 ou 3, foram dali retiradas por leigos que não concordaram com esse culto idolátrico, ou pelo menos com a presença dessas imagens pagãs interferindo no local de culto de outra religião. Mas, muito bem, sempre houve essa vinculação entre os deuses, os nomes dos deuses e as cidades, a ponto de que não se podia pronunciar o nome do Deus protetor de uma cidade em voz alta, sob pena de que os inimigos também pudessem invocar a proteção desse Deus pagão. De modo que a cidade, ou seja, vai cercada desta característica, o surgimento da cidade. As cidades têm um Deus protetor. É muito provável, isso é difícil, etnologicamente acho difícil que se possa confirmar isso um dia, muito provavelmente não se confirmará, do ponto de vista de documentação, etc. Mas é muito provável que essa ideia de proteção de deuses pagãos sobre determinadas comunidades seja um derivativo
de uma tradição primordial que seria de atribuição da proteção de um anjo sobre cada cidade. Nesse sentido, por exemplo, no pensamento católico, sabe-se que numa das apontadas aparições de Fátima, lá no poço ao lado da casa da irmã Lúcia, a aparição que se deu, a entidade que, então, se manifestou aos 3 pastorinhos lá de Fátima, indicou claramente que era o anjo de Portugal, ou seja, havia um anjo protetor de Portugal. É provável que é exatamente dessa mesma ideia, um derivativo dessa ideia da presença do anjo protetor das cidades, haja esta ideia dos deuses pagãos, ou seja, uma perversão da tradição primordial. Esse é um elemento que, como eu volto a dizer, do ponto de vista histórico, etnográfico, não vamos provavelmente, etnológico, provavelmente não vamos conseguir confirmar. Em um livro publicado no princípio do século XX, The Study of Religion, um autor chamado Morris Jastrow observou que as religiões, quaisquer que elas sejam, A, B, C, D, não importa, hinduísmo, judaísmo, cristianismo autênticos, cristianismos derivados, etc., que essas religiões se compõem de 3 elementos sempre. Primeiro, a fé, ou seja, o reconhecimento de um ou mais deuses superiores ao homem, porque há religiões que são politeístas, que não têm um só Deus. Ou seja, as religiões monoteístas são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Mas há religiões politeístas, que apresentam, volto a dizer, 2 ou mais deuses. Mas sempre haverá, como primeiro elemento de toda religião, a fé ou reconhecimento de Deus ou deuses superiores aos homens. Segundo elemento, um correspondente sentimento de dependência em relação a esses deuses, porque exatamente são entes que se indicam superiores ao homem. Portanto, nós dependemos dessa superioridade. E terceiro, um relacionamento, maior ou menor, do homem com os deuses, até o limite em que se vai encontrar, por exemplo, em certas manifestações religiosas, a ideia de um abandono de Deus em relação, ou seja, a negação da providência de Deus, ou se quiser, dos deuses, em relação aos homens, posição do deísmo, famoso segmento de natureza religiosa, que, de algum modo, afirma esse abandono de Deus em relação ao mundo criado. Daí que, como consequentes desses elementos, a crença, ou seja, a fé, o afeto, ou seja, o sentimento de dependência em relação a Deus ou aos deuses, e o trato ou relação estabelecida entre os homens e Deus ou os deuses acarretem sempre a organização de um culto. Aí que vem a ideia do culto. O culto é exatamente indicativo de um conjunto de manifestações com atos específicos, com certos ritos, com uma certa liturgia, não é? Eu falo em liturgia e me lembro do incidente de ontem no plenário do Supremo Tribunal Federal. Há uma certa liturgia, são ritos, maneiras com que se deve esperar comportamentos. Em toda parte há, efetivamente, ritos. Lembre-se de uma passagem de Exupéry, que diz que até mesmo no amor existe rito, né? Il faut des rites. Ao lado do culto vem também a regulamentação da vida humana. Ou seja, se nós queremos, essa é a ideia central de todas as religiões, se nós queremos obter benefícios do relacionamento com as entidades superiores, com Deus ou os deuses no paganismo, nós temos que cultuar, ou seja, dar alguma forma de adoração, de reverência, de respeito, de obséquio, e, ao mesmo tempo, conduzir-nos de maneira tal que nós atraiamos a nosso favor os benefícios que esperamos receber desses deuses ou de Deus. Essas referências de Jastrow foram confirmadas, no essencial, por um grande pensador francês chamado Léonce de Gamaison. E ele aponta as 3 características de todas as religiões conhecidas. Primeira característica, a de que as religiões têm um corpo de doutrina. Quer dizer, corpo de doutrina? Algo ao menos que se esboça,
pode não ser inteiramente completa, mas como sendo de adesão obrigatória. Temos que aderir obrigatoriamente a essa doutrina. Por exemplo, na religião católica, o credo, isso é de adesão obrigatória. A religião católica não é uma religião em que eu escolha o credo à la carte. Nisso acredito, nisso não acredito. Nisso faço ou não faço. Ou seja, ou se é católico ou não se é católico, conforme se adira ou não, essencialmente, ao credo, aos 14 artigos do credo. Quer dizer, hoje em dia, no campo do catolicismo, fala-se no chamado católico de IBGE, ou católico à la carte, que é entre um isso aqui eu vou acreditar em parte, acreditar não. Não é católico, pode até dizer que se tal. Por quê? Porque toda religião tem um corpo de doutrina. Ela pode ser apenas esboçada, em algumas religiões ela é apenas esboçada, mas é preciso crer-se nisso, do contrário não há fé. Vale dizer aqui um conjunto de crenças relativas à origem e ao destino do homem, ou seja, de onde venho e para onde vou, como devo comportar. Ou seja, há aqui uma ideia que pode tanto interessar ao conjunto de todos os homens, essas são as crenças que atribuem um destino comum a toda a humanidade. O cristianismo, por exemplo, aponta esse destino comum a toda a humanidade. Até mesmo algumas outras religiões que separam a humanidade segundo determinadas frações, mas ainda assim cuidam do destino, ao menos, de uma fração da humanidade. Enfim, aqui vinculando a ideia de que a gênese e o fim de um grupo, de uma raça, se distinguiriam da gênese e do fim de outras raças. Mas, de todo modo, é um corpo de doutrina. Segundo elemento, estabelecer um conjunto de regras de conduta reportado a um poder sobre-humano, ou seja, como eu devo comportar, quais são as regras que eu devo seguir para, no fundo, atrair depois os benefícios esperados do credo que tem. Terceiro, há de constituir um sistema de ritos e de práticas para a regulação do relacionamento dos homens, tanto individualmente quanto socialmente, com esse poder sobre-humano ou sobrenatural. O relacionamento entre essas três características levou a cunhar-se uma expressão que se tornou bastante famosa, que diz lex orandi, lex credendi, ou seja, o modo como se pratica o culto, como se comporta, é indicativo do modo como se crê. Pode-se falar, então, portanto, também em modus orandi e modus credendi, ou, na outra expressão mais célebre, lei da oração, lex orandi, é a lei da crença. Bom, tamanha a importância desse fenômeno religioso, e note-se bem, eu não estou falando aqui de uma ou de outra religião, mas do fenômeno religioso universal, do fato de que todos os povos têm religião. Ou seja, estamos cuidando aqui do fato mesmo da religião, não importa da religião A, B, C ou D. Não fora ela, religião, atenção para isso, as muralhas das cidades haviam de as ter transformado em prisões. Como disse Mumford, prisões cujos internos teriam tido apenas uma ambição, destruir seus carcereiros e fugir. Lewis Mumford mostra que a muralha tinha duas funções. Uma delas era efetivamente conter os que estavam dentro da cidade, porque eram elementos de defesa da cidade e contribuíam para o bem comum da cidade. E a outra era defender-se dos ataques externos. Mas a muralha ela é indicativa de uma proteção também de caráter religioso. E, portanto, ela tem um certo caráter sacral. Essa é a importância dela. A muralha não é só um elemento arquitetônico, um elemento externo, material, mas ela também possui um caráter simbólico. Ou seja, dentro da muralha dá-se a proteção de um ente sobrenatural. E isso faz com que a muralha não torne internamente aquele que vive na cidade como um encarcerado. Ele se sente exatamente protegido, física e sobrenaturalmente. Bom, esses são dados históricos, né? Sinal emblemático dessa importância da religião para gestar as comunidades e nutrir, alimentar sua história, recruta-se das culturas em que não havia cidade. Isso é interessante. Houve culturas em que não havia cidade. Por exemplo, a cultura dos espartanos. Os espartanos viviam em aldeias abertas e
se recusavam a refugiar-se por trás das muralhas. Então, nessas circunstâncias, olha o efeito sociológico. Os detentores do poder, estou citando aqui o Manfred, tinham de permanecer selvagemente alertas e ameaçadores o tempo inteiro, em armas durante todo o tempo, para evitar não só o ingresso de adversários, de inimigos, nas aldeias, mas que também os integrantes das aldeias fugissem delas. Ou mesmo tratassem de derrubar os detentores do poder. O tempo inteiro tinham que permanecer armados, porque faltava essa ideia simbólica da muralha. Daí que adveio a ideia de solidariedade comunal, que corresponde, ao fundo, àquilo que nós vamos ver na próxima explanação sobre o tema, a tese de Lefir, de que há um querer viver coletivo. Essa solidariedade comunal é o liame entre os membros da comunidade, um vínculo entre os membros da comunidade, que se achavam, por assim dizer, dentro de um mesmo barco. Eu ainda venho de um período curioso, que com o tempo se foi perdendo no campo esportivo. Eu penso que a última vez que se deu isso muito claramente no Brasil foi em 1970. Depois disso já não notei mais. Mas em 1970, quando houve a Copa de Futebol do México, sentia-se claramente uma vinculação do brasileiro. O brasileiro se identificava com aquele grupo que estava no México, era representante efetivamente do Brasil e se sentia isto, um certo sentido patriótico, ou seja, uma solidariedade comunitária, solidariedade comunal em torno de um elemento esportivo. Isso às vezes ocorre mais claramente nos períodos de guerra, nas declarações de guerra, nos ataques de estrangeiros, e aqui e ali nós vamos às vezes sentindo reações nessa direção. Quando a nossa pátria é atacada, sobretudo. Estamos dentro do mesmo barco. Mas, sendo tão importante a religião, porque ela acaba dando a fisionomia dos povos, ou seja, ela ajuda a sedimentar a comunidade pátria e vai solidarizando ao largo da história as suas gerações, não é? Gerações que se vão sucedendo e vão se sentindo efetivamente sucessoras, herdeiras das anteriores. Daí não se deve, entretanto, concluir que a religião seja o fator essencial em si próprio para a constituição da pátria. Isso aqui é um engano que nós não devemos incorrer. Ela é importantíssima, ela é de grande relevo para a formação da cultura nacional, da cultura da pátria, para essa solidariedade dos integrantes da pátria, da comunidade, mas ela não é o fator essencial em si próprio. Os fatos desmentiriam uma tentativa de considerar a religião como um fator constitutivo essencial das comunidades. Vamos ver aqui alguns exemplos. Um exemplo, por exemplo, por ilustração, nos dá aqui a situação da América Hispânica. A América Hispânica é formada pela América Lusitana, o Brasil, e pela América Espanhola. Consideramos aqui desde México, passando por toda a região do Caribe, até chegar aqui na América do Sul. Olha, a despeito hoje da míngua não só de quantidade, caiu bastante o número relativamente, né, porque as populações também crescem, o número de católicos romanos na América Hispânica, mas, sobretudo, caiu evidentemente a qualidade desses católicos romanos na prática de sua religião. Apesar disto, que tem que se considerar, prevalece a religião católica romana com o mesmo tipo essencial de credo do norte até o sul. Então, pensamos assim, por exemplo, lá na região da América do Norte, o fenômeno da cristiada mexicana. Uma coisa magnífica. As gestas do movimento dos cristeiros, da Guerra dos Cristeiros, no México, é uma coisa maravilhosa, uma manifestação de fé. Manifestação de fé. Do ponto de vista, independentemente de crer-se ou não na fé católica, ou seja, ter-se ou não a fé católica, o fato é que, do ponto de vista histórico, aquela resistência é inexplicável sem o fenômeno religioso. Vamos ver ainda hoje, por exemplo, começamos lá no norte, passamos aqui, por exemplo, para o sul da América, vamos a Luján,
procissões maravilhosas, ardorosíssimas, a Virgem de Luján, que é a padroeira da Argentina. E a mesma fé nós vamos ver em toda parte. Por exemplo, os jesuítas que civilizaram o Brasil, pensemos aqui no nosso padre José de Anchieta, padre Manuel da Nóbrega, e outros grandes jesuítas que cuidaram da civilização brasileira, ou da sua atuação nas reduções paraguaias. Era um tempo em que a ideia de missão de evangelização, estava em pleno vigor, era incontestável. Hoje, como vimos aí nas manifestações do Sínodo Amazônico, há uma certa ideia de neutralismo religioso, asepsia, ou seja, a preocupação passa a ser meramente material, meramente exterior, e não se pensa frequentemente na evangelização. Né? Eram outros os tempos. E a verdade é que há uma identidade substancial da mesma fé católica, lá do México até o sul da Argentina. Todavia, esse é o ponto, a despeito dessa unidade substancial, quem vai dizer que México, Argentina, Brasil, Paraguai, Chile, etc., sejam uma só comunidade, sejam uma só nação, sejam uma só pátria? É evidente que não. Evidente que não. Nós sabemos até mesmo que é mais jocoso do que outra coisa, mas das frequentes distinções feitas entre os argentinos e os brasileiros. Não é assim? Então, essa é a mostra de que não se trata de uma só comunidade pátria. É a despeito de uma mesma religião. Portanto, a religião não dá a essência da pátria, porque se o dera, todas essas comunidades, mexicana, brasileira, paraguaia, colombiana, peruana, chilena, uruguaia, argentina, brasileira, seriam uma mesma coisa. E não são. Da mesma forma, nós podemos pensar no outro elemento. Países que têm, comunidades que têm variedades religiosas muito, muito intensas. É o caso, por exemplo, do Líbano. O Líbano possui mais da metade da população muçulmana. Mas há uma parte muito grande de católicos maronitas e de católicos de outras religiões cristãs. Não só católicos, também outros cristãos, ou seja, não católicos. E, no entanto, trata-se de uma comunidade nacional única, comunidade libanesa. Eu próprio conto isto aqui, eu sou bisneto de um padre maronita, ou seja, meu bisavô, pai da minha avó materna, era sacerdote maronita. Os maronitas são católicos romanos, ou seja, ligados ao Vaticano, mas com o rito maronita. A Igreja Católica possui 23 ritos, que agora ameaça criar um 24º rito, o rito amazônico. E eu próprio, volto a dizer, sou desta linha maronita. Bom, o Líbano é uma comunidade nacional, a despeito da variedade de suas religiões. E assim nós vamos encontrar muitos exemplos em todo o mundo. Dessa maneira, a religião não é, por mais importante ela seja, a religião não é o fator essencial da pátria. Isso não lhe retira, volto a dizer, a vultosa importância como fenômeno universal para a geração e consolidação da comunidade nacional. E se é que nós temos de defender alguns aspectos da religião na construção da pátria, não é propriamente por ser religião, mas por ser um dos elementos constitutivos importantes integrados a essa noção de pátria, como nós veremos no prosseguimento dessas nossas exposições. Eu acho que mais 2 exposições terminamos o tema da piedade patriótica e vamos prosseguir com a análise que ainda dista muito em terminar, acerca das demais virtudes que integram o conceito de moralidade pública útil para a atuação do notário. Bom, antes de terminar a nossa breve exposição de hoje, eu queria dizer-lhes que já na semana que vem, e agora eu vou discutir isso lá com a direção, a alta direção do Colégio Notarial do Paraná, como fazer, se paramos essas aulas de moralidade pública e seguimos só com prudência notarial, ou se vamos alternando uma aula sobre prudência notarial e a outra sobre a moralidade pública. Perfeitamente possível uma coisa ou outra. Os textos eu seguirei a publicar, se Deus permitir,
mas o problema é saber se essas exposições seguem nesta linha ou se vamos unificar todas as aulas durante o tempo que for necessário acerca do prudência notarial. Qual é a ideia que me foi sugerida pela presidência do Colégio Notarial? Que nós apanhássemos o livro Prudência Notarial, que está esgotado na edição em português, e fizesse uma exposição acerca dele. Comentários, glosas, alguns esclarecimentos, alguns dos temas ali talvez merecessem efetivamente uma certa aclaração, etc. E fazê-lo aqui, nesse nosso espaço. Preparando também aquilo que eu pretendo venha a ser de futuro, uma nova edição do Prudência Notarial. Vamos ver se isso será viável. Porque, eu explico por quê. Eu quero alterar algumas coisas, acrescentar alguns pontos, talvez, como eu disse também aqui, e por isso essas aulas serão importantes, retificar algumas expressões. Esse livro é o fruto de 20 anos de estudo. Eu escrevi rapidamente, escrevi cerca de um mês, mais ou menos, esse trabalho, mas ele vinha antecedido de 20 anos de leitura e estudo só sobre o tema da prudência. Eu já esclareci aqui em outra ocasião que eu não queria escrever sobre prudência. Eu achava desnecessário, porque há obras muito melhores do que a minha, muitíssimo melhores, e portanto, não via necessidade de que eu escrevesse. Mas acontece que essas obras eram em língua estrangeira, de difícil acesso ao público brasileiro. Por outro lado, eu cumpria com a prudência notarial, quer dizer, com essa especificação, um papel que à altura se julgava importante, eu espero que tenha sido mesmo, de alavancar a produção da doutrina notarial específica. De modo que eu acabei escrevendo. Mas é possível aclarar alguns pontos, no meu modo de ver. E isso, depois das aulas, seria melhor de fazer. O problema que eu vejo em publicar esse trabalho é que eu gostaria que, ao menos internamente, a obra se mostrasse da forma como foi feita a edição da Editora Quinta. A Editora Quinta realmente fez um trabalho magnífico, um trabalho gráfico. A mancha era pequena, ou seja, deixava a impressão com bastante campo em branco, para que nós possamos fazer aquilo que se chama diálogo com o livro, né? Fazer uma pequena anotação do lado do livro. As notas, em vez de serem notas de rodapé, foram notas marginais, facilitava muito a consulta à nota, sem tirar muito o olho do texto principal. Eu acho que esses aspectos deveriam ser conservados na nova edição que se pretende. Ora, isso implica um custo. Sai mais caro, claro. E também é preciso pensar que eu comparei com a edição espanhola, a edição que lançou em Madrid, pela Dixon, e a edição, ao não preencher esses indicativos gráficos, eu penso que ela perde um pouco, efetivamente. Então, a minha ideia é manter o padrão gráfico, se não externamente, porque a capa também que a Editorial Quinta fez é uma maravilha. Acho que os senhores não sabem, ou pelo menos acho que todos não sabem, o livro graficamente, não pelo seu conteúdo, graficamente, ficou em segundo lugar em publicação no Brasil. Estava entre os 5 melhores livros, na hora da votação perdeu para um outro, mas ficou em segundo lugar, em termos de manifestação gráfica. Então, eu gostaria de, pelo menos internamente, se mantivesse. Vamos ver se isso vai ser possível ou não. E, de todo modo, na semana que vem, talvez aí já com também a possibilidade de se lançar isso ao mesmo tempo. Faremos aqui na página do Pensando, mas com a possibilidade de lançar-se também em outra plataforma, seria no YouTube, vamos começar com um texto do Prudência Notarial. A ideia é, mais ou menos, ir seguindo aquilo que se encontra no livro. Quem tem o livro poderá seguir, portanto, o texto que ali se encontra. Vamos ver se isso dá certo. Muito bem, eu quero mais uma vez cumprimentar aqueles todos que tiveram a paciência e me dão a alegria de estar aqui acompanhando. O Rogério Tobias, acabei de mencionar, quando estava mencionando o Líbano, doutor Rogério, lembrei-me desse meu bom amigo, doutor Rogério Tobias, cuja família provém do Líbano. Doutor Fausto Mota, doutora Rosângela Paiva, doutor Hilário Lula, doutor Renato Lana, grande tabelião lá do Paraná,
doutora Thaís Castelo Branco, que é um verdadeiro braço direito aqui no nosso trabalho, excelente registradora e acadêmica. Doutora Priscila de Paula, grande amiga. Doutora Daniele Lineck, ou Lineck, eu não sei qual será a pronúncia. Doutora Vanusa Arruda, vamos ver, se Deus quiser, em Belo Horizonte em breve. Doutora Rafaela Sais Pedroso, também meus cumprimentos. Agradeço a todos mais uma vez. Deixo aqui consignado minha satisfação em saber que a Giovana, alguma vez, a filha da doutora Maria Fernanda, alguma vez espiou aqui essas aulas. Vamos ver se ela se torna futuramente uma grande notária brasileira. Muito obrigado a todos e nos vemos, se Deus permitir, na semana que vem.